No jantar, meu pai ergueu a taça. Sua irmã é a única que realmente ajuda esta família. Todos aplaudiram. Eu sorri e disse, então ela não vai precisar dos $4.400 que eu mando todo mês para a escola dos filhos dela. A mesa ficou em silêncio. Minha irmã congelou. O marido dela ficou me encarando. Já sentiu o que é estar sentado à mesa com pessoas que dizem te amar, mas conseguem te fazer se sentir como um fantasma? Pois é, essa fui eu no último sábado. Meu pai completou 60 anos e resolveu organizar um grande jantar. Não uma festa, ele odeia essa palavra, mas um jantar formal, com buffet, todo mundo vestido como se fosse ensaio de casamento. Alugaram uma sala chique num restaurante no centro. Velas, 10 ao vivo, cardápios impressos com nosso sobrenome no topo, como se fossemos alguma dinastia. Minha mãe planejou cada detalhe como se estivesse recebendo a realeza. E, de certa forma, estava Melanie Viria. Melanie, minha irmã mais nova, a filha dourada, o exemplo de sucesso, a mãe do ano, a que nunca erra. Ela chegou com o marido, Tyler, e os 2 filhos, todos vestidos como se tivessem saído de um catálogo. Se você não soubesse quem eles eram, pensaria que eram os Kennedys. Minha prima Jenna até comentou alto bastante para eu ouvir, a Melanie está sempre tão impecável, né? Eu apenas sorri e servi mais uma taça de vinho. Normalmente, não vou a esses eventos. O trabalho me consome, sinceramente, eles me esgotam. Mas era o aniversário de 60 anos do meu pai, aquele tipo de data que, se você faltar, vai ser rotulada de filha ingrata pelo resto da vida. Então eu fui, sorri, balancei a cabeça nas conversas, respondi as mesmas perguntas sobre quando eu ia me estabelecer, e tentei não revirar os olhos toda vez que alguém elogiava a forma como Melanie cria os filhos. O jantar começou. Entradas, conversa fiada, o de sempre. Tyler falava sem parar sobre refinanciamento da hipoteca e como aquilo tinha sido um movimento inteligente, como se ele tivesse inventado as taxas de juros. Melanie não parava de tirar fiapos invisíveis do vestido e jogar o cabelo como se estivesse num comercial de shampoo. Eu ouvi, assenti, fiz o que sempre faço, fiquei no meu canto. Até que meu pai se levantou para fazer um brinde. Bateu na taça com a colher e esperou o silêncio. Estava sorrindo, ele sempre sorri antes de dizer algo que vai doer. Disse que era grato pela família, pela vida que construiu, pela minha mãe. E então se virou para Melanie, ergueu a taça e declarou, sua irmã é a única que realmente ajuda esta família. A sala explodiu em aplausos. Aplausos de verdade. A tia Linda batia palmas como se estivesse na ópera. Tyler recostou na cadeira com um ar presunçoso, como se esperasse que as câmeras se voltassem para ele. Melanie fingia surpresa, com aquele sorrisinho ensaiado, como se não soubesse que isso viria, mas é claro que sabia. E eu fiquei ali, sorrindo. Não me mexi de início. Deixei que eles aproveitassem o momentinho deles. Quando o aplauso cessou, levantei-me devagar e ergui minha taça também. Então ela não vai precisar dos $4.400 que eu mando todo mês para a escola dos filhos dela. Foi só isso. Simples. Sem raiva, sem drama. Disse como quem comenta o sabor do vinho. O silêncio caiu sobre a mesa como se alguém tivesse puxado o alarme de incêndio. Até os garçons congelaram. Juro que o trio de 10 perdeu o compasso. Melanie piscou, atordoada. Tyler parecia ter levado um tapa. A boca da minha mãe ficou entreaberta. E meu pai apenas me encarou, como se tivesse ouvido um som estranho, algo que não conseguia identificar. Já faz 2 anos, continuei. Mensalidades, reforço escolar, atividades depois das aulas, até aquele acampamento de robótica no verão passado. Sabe, aquele do qual ela postou fotos, fingindo que eles tinham pago tudo sozinhos? Sentei-me de volta e dei um gole na bebida. Ninguém aplaudiu dessa vez. Melanie não disse uma palavra. O rosto dela estava vazio, como se o cérebro tivesse simplesmente desligado. Tyler parecia prestes a intervir, mas pensou melhor e ficou quieto. Ninguém agradeceu. Ninguém perguntou por que eu tinha mantido isso em segredo. Ninguém me defendeu. Então apenas terminei meu prato, conversei educadamente com a Jenna e fui embora antes da sobremesa. Naquela noite, fiquei deitada na cama olhando para o teto, já redigindo o e-mail para o meu contador.
Os pagamentos param no próximo mês. Vamos ver o quanto ela é útil sozinha. Esperei uma tempestade depois daquele jantar. Pelo menos uma mensagem, talvez Tyler perguntando o que eu estava pensando, ou Melanie tentando se explicar. Mas nada. Nenhum texto, nenhuma ligação, nem sequer uma desculpa fingida. O sábado passou. O domingo também. Na segunda-feira, o silêncio já tinha se instalado como neblina. Tão denso que chegava a ser cômico. Como se achassem que, se não falassem nada, eu me sentiria culpado o bastante para voltar atrás sozinha. Então enviei o e-mail ao meu contador, pare todas as transferências para a conta da Melanie. Chega de mensalidades, chega de atividades extras, chega de acampamento de robótica, chega de tudo. O dinheiro que eu vinha enviando silenciosamente, sem falhar, por 2 anos seguidos, agora ficaria exatamente onde devia, comigo. Ele respondeu dentro de 1 hora, feito. Só isso. Uma palavra pequena, mas que fez um peso enorme sair dos meus ombros. Achei que aquilo fosse o estopim, mas mesmo assim nada. Apenas mais postagens perfeitamente montadas nas redes sociais da Melanie, fingindo que a vida dela era perfeita. Folhas de outono, jaquetas combinando nas crianças, hashtag gratidão. Uma publicação dizia, bênçãos privadas, não anúncios públicos. Quase engasguei de tanto rir. Ela devia achar que estava sendo espirituosa. 5 dias depois do jantar, ela finalmente mandou uma mensagem: Oi, podemos conversar? Respondi dizendo para ela passar lá em casa naquela noite. Eu não ia correr atrás. Ela pareceu vestida como se ainda quisesse me convencer ou talvez a si mesma de que nada havia mudado. Bolsa cara, brincos de ouro, cabelo impecável, como se estivesse saindo de um comercial. Não se sentou. Então é isso? Perguntou. É isso. Você realmente precisava me humilhar daquele jeito? Respondi que ela se humilhou sozinha quando deixou nosso pai acreditar que era ela quem ajudava a família. Eu não pedi para ele dizer aquilo. Retrucou. Mas você também não o corrigiu. Ela não teve resposta. Apenas ficou ali, mudando o peso de uma perna para outra, sem saber se gritava ou chorava. Tudo bem, disse por fim. Que seja assim. Ela saiu como se esperasse que eu a chamasse de volta. Não chamei. O que aconteceu depois nem demorou. As postagens da Melanie começaram a diminuir, e logo pararam de vez. O Facebook do Tyler ficou às moscas. Depois vieram as fotos do ensino em casa, em imagens tremidas, mal feitas, com legendas vagas como fazendo dar certo e a novos começos. Mas eu sabia o que realmente estava acontecendo. Uma amiga minha trabalha meio período na mesma escola em que as crianças estudavam. Ela me mandou uma mensagem: Você soube que a Melanie tirou as crianças da escola? 2 dias depois, Melanie apareceu de novo. Sem mandar mensagem antes. Simplesmente tocou a campainha às 8h40 da noite. Abri a porta, e ela entrou como se fosse dona do lugar. A mesma irmã que vivia me ligando aos prantos pedindo ajuda agora me olhava como se eu tivesse roubado algo dela. Você não entende, ela disse. Você arruinou tudo. Deixei que falasse. Tyler teve as horas de trabalho reduzidas. Eles tiveram que suspender o pagamento da hipoteca. Os cartões de crédito estavam estourados. A escola não deixou as crianças ficarem mais um mês sem pagamento. Ela disse que os filhos estavam confusos, com raiva e que a culpa era minha. Que eu tinha jogado a vida deles no caos por causa de um ego ferido. Lembrei a ela que, por 2 anos, eu doei quase metade do meu salário para garantir que a família dela não afundasse. Nunca pedi reconhecimento. Nunca mencionei nada, até o dia em que ela me deixou ser humilhada como se eu fosse a inútil da história. Ela não pediu desculpas. Em vez disso, disse: Você sempre teve inveja de mim. Aquilo foi o limite. Eu não pensei, não planejei. Minha mão simplesmente se moveu. O som do tapa foi mais alto do que eu esperava, aquele tipo de som que faz o ar do cômodo desaparecer. Ela ficou parada, piscando, e então se virou e saiu sem dizer uma palavra. Não me senti orgulhosa. Também não me senti culpada. Me senti encerrada.
O que quer que viesse depois, ela enfrentaria sem minha ajuda. Depois que Melanie saiu do meu apartamento naquela noite, fiquei ali, no escuro, imóvel, por pelo menos 1 hora. Sem música, sem TV, sem luz e só silêncio. Não me senti vitoriosa. Também não estava despedaçada. Era outra coisa, como se um nó no peito finalmente tivesse se desfeito. 2 anos de ressentimento silencioso, transferências noturnas e de vê-la desfilando como uma rainha enquanto eu pagava a conta. Tudo aquilo estava ali, sob a pele, esperando o momento de explodir. E agora tinha explodido. Na manhã seguinte, a primeira coisa que notei foi o quão tranquila estava a tela do meu aplicativo do banco. Nenhuma transferência pendente, nenhuma dedução automática para bancar a vida de outra pessoa, só o meu dinheiro, ali, esperando para ser usado por mim, pela primeira vez em muito tempo. A segunda coisa que notei foi o silêncio. Melanie não mandou mensagem. Tyler não ligou. Sem chantagem emocional, sem drama, nada. Mas, aos poucos, o silêncio começou a se esticar, como se eles estivessem tentando me vencer pelo cansaço. Eu ignorei. Eu me concentrei no trabalho e comecei a planejar uma viagem solo que vinha adiando há anos. Não me senti mesquinha. Me senti como se estivesse retomando algo que sempre foi meu. Mas as consequências começaram rápido. Uma amiga dos tempos de faculdade, que trabalha meio período na escola particular das crianças, me mandou mensagem alguns dias depois casual, como se não soubesse de nada. Oi, pergunta estranha, mas seus sobrinhos não estudavam na Arbor Hills? Acabei de ver um aviso de retirada de 2 alunos, irmãos. Tudo pareceu meio repentino. Eu respondi com um emoji de ombros levantados e segui andando. 1 semana depois, minha prima Gena postou uma foto em grupo no festival comunitário. E lá no fundo, nítida, estava Melanie. Só que diferente. Sem maquiagem, de sapatilhas, camiseta simples, cabelo preso como quem acabou de sair da cama. Sem sorriso forçado, sem pose ensaiada e sem o Tyler. Depois veio o anúncio da casa. Um cara do meu ensino médio, que ainda mora na nossa cidade, postou uma foto da casa da Melanie, aquela mesma sobre a qual eles viviam se gabando, com uma placa de vende-se na frente e a legenda: "O mercado tá louco agora". Não comentei, não mandei mensagem. Só fiquei observando o silêncio se desdobrar. 12 dias depois daquele jantar, Melanie apareceu de novo, dessa vez, no meu trabalho. Eu estava atravessando o estacionamento no fim do expediente, com a bolsa do laptop num ombro e meia garrafa de café gelado na mão, quando a vi encostada em um carro, do outro lado. Óculos escuros grandes, moletom com capuz, tentando parecer casual, mas dava para ver que ela estava desmoronando. Ela veio até mim sem dizer nada. Não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas. Eu só preciso de ajuda. 1 mês, disse. Parecia cansada. A voz dela não tinha mais aquele tom arrogante de sempre. Soava derrotada. Quase. Mas então continuou. Estamos atrasados, tá? A escola não deixou a gente adiar mais 1 mês. As horas do Tyler foram cortadas. Nossas economias acabaram. A gente não esperava que tudo desandasse tão rápido. Perguntei a que a mudança ela estava se referindo. Ela me olhou como se eu fosse idiota. Você ter nos cortado. Você não deu nenhum aviso. Dei uma risadinha curta. Eu te dei 2 anos. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto seria honesta. Só 1 mês. Eu juro que resolvo tudo depois disso. Perguntei como ela planejava resolver tudo. Ela deu de ombros. Disse que talvez vendessem a mesa de jantar. Talvez o anel de noivado. Qualquer coisa. Só precisava de um pouco de fôlego. Não respondi. Foi então que o tom dela mudou, como se tivesse percebido que implorar não ia funcionar. Você acha que isso te faz melhor do que eu, não é? Disse, com um veneno na voz. Acha que só porque tem seu empreguinho e não tem filhos, isso te torna mais responsável? Ela falou aquilo como se o fato de eu não ter filhos fosse algum fracasso pessoal, algo pelo qual eu deveria me envergonhar. Foi aí que me inclinei, olhei bem nos olhos dela e disse a única coisa que eu sabia que ela não conseguiria distorcer. Você não sabe o que é gratidão.
Ela não respondeu. Ela ficou ali parada, me encarando, como se eu a tivesse atingido de novo. Depois se virou e foi embora sem dizer uma palavra. Fiquei no estacionamento muito tempo depois que ela se foi, deixando tudo aquilo afundar em mim. Ela finalmente tinha dito o que sempre esteve nas entrelinhas: para ela, eu não era família, eu era uma carteira. Mas naquele mesmo instante, percebi outra coisa. Melanie tinha ficado sem cartas na manga. Sem planos. Tyler não podia salvá-la. A casa estava à venda. As crianças, fora da escola. Ela já tinha esgotado todos os recursos, todos os jeitos de contornar a situação. E agora estava ali, à beira do próprio fracasso, sem ninguém mais para culpar. E, dessa vez, ninguém viria resgatá-la. Depois daquela cena no estacionamento, não achei que Melanie fosse voltar. Ela disse o que tinha para dizer. Eu também. As linhas estavam traçadas. Ela escolheu manter o orgulho. Eu escolhi parar de sustentá-la. Então, 4 dias depois, quando recebi um e-mail, achei que fosse do meu contador ou talvez de alguma assinatura que eu tivesse esquecido de cancelar. Mas não. Era da escola. Assunto: confirmação de patrocínio, semestre de outono. Olá, senhora Valer. Estamos entrando em contato para confirmar se a senhora renovará o patrocínio da mensalidade de Madison e JL para o próximo semestre. Até o momento, recebemos informação da família de que a senhora continuará com o acordo, mas gostaríamos de confirmar antes de prosseguir com a rematrícula. Favor responder assim que possível. Li o e-mail 2 vezes, sem acreditar no que estava vendo. Ela disse para a escola que eu ainda estava pagando. Nem pediu, simplesmente presumiu. Pior, afirmou que eu renovaria, como se fosse algo garantido. Fiquei ali, encarando a tela, sentindo o estômago se retorcer. Ela não apenas mentiu. Ela usou o meu nome, a minha reputação. Criou uma versão minha que servisse para encobrir a própria falência. Não respondi de imediato. Precisava pensar. Mas naquela noite, o Tyler me ligou. Primeira vez que ele usou meu número direto, nem mandou mensagem antes. A voz dele estava estranhamente educada, como se estivesse experimentando o respeito pela primeira vez. Disse que Melanie estava sob muita pressão. Que as crianças estavam tristes, confusas. Que ela contou a elas que eu tinha concordado em ajudar de novo e elas acreditaram. Acreditaram que voltariam para a escola. Ele não falou como uma acusação, mas como um aviso. Como se, de algum jeito, agora fosse minha responsabilidade manter a farsa dela viva. Não respondi nada daquilo. Só disse. Ela usou meu nome sem minha permissão. E então ele falou algo que me fez parar. Você não entende. Ela disse para eles que você era a segunda mãe deles. Aquela frase ficou no ar, pesada como fumaça. Segunda mãe. Não tia. Não ajudante. Não irmã generosa. Segunda mãe. Ele continuou falando, mas eu já não ouvia mais. Minha cabeça foi longe lembrando das festas de aniversário que eu paguei, das consultas médicas que eu cobri, das excursões escolares que ela não podia bancar. De todas aquelas noites em que ela me ligava chorando por causa das contas, e eu transferia dinheiro antes mesmo que ela pedisse. E agora ela tinha transformado tudo isso numa história conveniente para os filhos, como se eu fosse apenas parte do sistema, como se eu devesse aquilo a eles. Desliguei o telefone sem dizer nada. Na manhã seguinte, respondi ao e-mail da escola. Olá. Não estarei mais patrocinando as mensalidades de Madison e Jay daqui em diante. Não fui informada nem consultada sobre isso, e qualquer declaração em contrário é falsa. Por favor, direcionem toda a comunicação futura aos pais das crianças. Depois bloqueei o Tyler. E então bloqueei a Melanie. Isso deveria ter sido o fim. Mas Melanie não sabe encerrar nada. Ela estica tudo até o limite, como uma série ruim que se recusa a acabar, esperando que alguém sinta pena o bastante para renovar mais uma temporada. 3 dias depois, cheguei em casa e encontrei uma caixa na porta. Branca, simples, sem selo, sem nome deixada ali à mão. Dentro, um par de brincos caros que eu nem lembrava mais que existiam. Tinham sumido há meses. Havia um bilhete.
Você deixou isso na casa do lago no verão passado. Achei que fosse querer de volta. Escrito numa folha rasgada de um dos meus diários. Não um bloco de notas, não um cartão. Uma página arrancada do caderno que ficava na minha mesa de cabeceira. Mas o pior nem era isso. A caligrafia não era dela. Era incerta, irregular, mas ao mesmo tempo esforçada demais para ser de uma criança pequena e desajeitada demais para ser de um adulto. Um dos filhos escreveu. Ela fez o próprio filho escrever um bilhete para devolver algo que ela tinha roubado. Sentei no chão, com a caixa no colo, sem saber se ria, gritava ou jogava tudo pela janela. Aquilo já não era desespero, era apodrecimento. Aquele tipo de podridão que aparece quando alguém não consegue admitir que perdeu o controle, e começa a invadir lugares onde não devia pôr as mãos. Guardei os brincos de volta na caixa e enfiei no fundo do armário. Nunca mais toquei nela. Mais tarde, naquela noite, entrei no site da escola. Os nomes das duas crianças tinham sumido do diretório. Não estavam mais matriculadas. E, como se fosse ensaiado, recebi um e-mail do meu pai. Assunto: me liga, por favor. Ele nunca manda e-mail. Fiquei olhando para a tela, já sabendo exatamente o que vinha a seguir. Ela tinha ficado sem saída e agora estava mandando reforço. Esperei 24 horas inteiras antes de responder. Não por raiva, mas porque eu sabia o que era aquilo, não uma mensagem, e sim uma armadilha disfarçada de preocupação familiar. E eu precisava de tempo para decidir como iria lidar não emocionalmente, mas estrategicamente. Quando finalmente liguei, ele nem disse alô. Já começou direto. Scarlett, preciso que você venha em casa. Todos nós precisamos. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Melanie tinha feito o que sempre faz quando está encurralada, chamou reforços. Não fiz perguntas. Só disse que iria no dia seguinte à noite. Quando entrei na casa dos meus pais, parecia que eu estava entrando numa intervenção cuidadosamente montada. Todos já estavam sentados. Minha mãe e meu pai no sofá. Tyler, rígido, na beira de uma cadeira. E Melanie, de braços cruzados, tentando parecer que não era ela quem precisava de ajuda. Ninguém sorriu. Ninguém se levantou. Minha mãe só me lançou aquele olhar, aquele que ela usa quando quer parecer doce, mas que na verdade serve para amolecer você antes de dizer alguma coisa absurda. Meu pai começou a falar primeiro. Disse que aquilo não era sobre o passado, que o que foi feito estava feito. Que agora o foco eram as crianças que estavam sofrendo, sentindo falta da escola, dos amigos, que a mudança tinha bagunçado a rotina delas e estava afetando o bem-estar emocional. Fiquei de pé, sem me sentar, apenas ouvindo. Então ele chegou ao verdadeiro motivo de eu estar ali. Não estamos pedindo para você pagar tudo de novo. Só alguns milhares. O suficiente para garantir as vagas até a situação do Tyler se resolver. Vamos te devolver. Olhei para Melanie. Ela não olhou de volta. Só ficou encarando o tapete, como se tentasse decorar o desenho. Fiz uma única pergunta. Alguém aqui já me agradeceu pelo que eu já fiz? Silêncio. Aí Melanie, claro, respondeu. A gente nem te pediu isso. Quase ri. Ela realmente achava que isso tornava as coisas melhores. Como se o fato de não ter pedido tornasse 2 anos de drenagem financeira algo mais nobre. Eu disse. É exatamente por isso que estamos aqui agora. E virei para sair. Mas então meu pai se levantou. E, pela primeira vez em muito tempo, disse algo que realmente me fez parar. Me desculpa. Olhou direto nos meus olhos e disse que lamentava pela forma como me tratou, por ter acreditado na versão da Melanie, por ter deixado que ela se erguesse às minhas custas. Disse que não tinha percebido o quanto aquilo tinha ido longe, o quanto eu tinha feito, até tudo desaparecer. Ele não tentou justificar, não desviou. Apenas assumiu. Então tirou um cheque do bolso e me entregou. É de nós dois. Não esperamos que você faça isso sozinha de novo, mas, por favor, ajude as crianças a passarem por essa fase. Eu não aceitei o cheque, mas concordei em ajudar do meu jeito. Disse que pagaria a escola diretamente. Não a Melanie, nem o Tyler.
Só 2 meses, o suficiente para estabilizar as crianças. E depois disso, elas ficariam por conta própria. Sem negociação, sem extensão, sem segunda rodada silenciosa de pagamentos. Ele assentiu. Tyler também. Minha mãe parecia exausta. Melanie não disse nada. Eu fui embora. 3 dias depois, Melanie apareceu na minha porta. Sem aviso, sem ligação. Parecia não dormir há dias, cabelo preso, moletom sobre uma legging, sem maquiagem. Segurava o celular com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se apoiar. Posso entrar? Perguntou. Deixei. Ela ficou ali, no meio da minha sala, e disse exatamente o que eu esperava e nada do que eu acreditava. Obrigada. Eu estava errada. Você fez mais pela minha família do que eu jamais admiti. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Só estava tentando manter tudo de pé. Ela disse todas as palavras certas. Daquelas que soam bem quando alguém te ensina o que dizer. As frases eram certinhas demais, o pedido de desculpas tinha o ritmo de algo ensaiado. Eu conseguia ouvir a influência da minha mãe em cada linha, talvez até do meu pai, quem sabe até do Tyler. Ela disse, eu sei que devia ter dito a verdade. Disse também, deixei o orgulho atrapalhar. E, sou grata, de verdade. Mas nada daquilo soava como vindo dela. E eu não fiquei com raiva por isso. Só observei, porque, mesmo sem acreditar em metade do que dizia, ela precisava falar agora porque agora ela precisava de algo. Não era dinheiro, pelo menos não diretamente. Ela precisava que eu ficasse em silêncio, que eu não contasse o que ela tinha feito, que eu deixasse a história morrer ali antes que piorasse. Ela precisava que tudo terminasse discretamente. Então eu apenas assenti. Deixei que terminasse o discurso. E quando ela foi embora, não disse de nada. Disse apenas, boa sorte. Porque o que viesse a seguir, ela enfrentaria sozinha. Depois que Melanie saiu do meu apartamento, o estranho foi que eu não senti nada. Nenhum alívio, nenhuma raiva, nenhuma sensação de encerramento. Só, nada. Ela veio, recitou o discurso que claramente alguém escreveu para ela, e saiu. Sem emoção, sem verdade. Apenas uma performance cuidadosamente ensaiada, humilde bastante para parecer sincera. Era o suficiente para acalmar a família, para marcar o dever cumprido. E tudo bem. Que ficasse assim. Eu não tinha mais nenhum interesse em prolongar aquilo. Cumpri minha parte do acordo, 2 meses de mensalidade, pagos direto para a escola. Enviei o comprovante por e-mail para o setor financeiro e coloquei meu pai em cópia. Sem mensagem, só os números. Frio, limpo e final. Exatamente como eu queria. Depois disso, voltei à minha vida. O trabalho ficou puxado, e eu marquei uma viagem sozinha pro litoral, algo que não fazia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, o meu dinheiro ficou na minha conta. Parei de planejar o orçamento de outra família e comecei a fazer pequenas coisas para mim mesma sem culpa. Melanie não mandou mensagem, Tyler não ligou, e eu também não esperava. Mas, 3 semanas depois, acabei voltando à casa dos meus pais pro aniversário da minha mãe. Ela praticamente implorou para eu ir, prometeu que seria algo tranquilo, disse que Melanie talvez aparecesse rapidinho, mas que não ficaria muito. Claro que, quando cheguei, Melanie já estava lá. Estava na cozinha, ajudando minha mãe a cortar fatias de torta, como se não tivesse passado o último ano fingindo que eu não existia. Ela se virou, me entregou um prato e disse: Oi. Nem fria, nem calorosa. Apenas neutra. Civilizada. Ela não ficou muito tempo. Passamos o jantar como se nada tivesse acontecido. Conversa leve, comentário sobre o tempo, sobre o trabalho. As crianças estavam por ali. Tyler não, minha mãe disse que ele estava trabalhando até tarde. Claro, respondi, sem acreditar muito. Depois da sobremesa, enquanto todos se despediam, Melanie se aproximou de mim e perguntou se podíamos conversar. Fui com ela até a varanda da frente, sem saber exatamente o que ela queria dessa vez. Ela não enrolou. Obrigada por ter ajudado. Não respondi. Ela olhou para o corrimão, depois para mim.
Eu devia ter contado a verdade há muito tempo. O que você realmente fez? Mas eu não contei porque não queria ser vista como a que fracassou. É isso. Ela fez uma pausa, incerta se devia continuar. Então acrescentou, num tom mais baixo. A mamãe disse que, se eu não pedisse desculpas direito, ela contaria tudo para a família. Cada detalhe. Eu sabia. Aquela desculpa de semanas atrás com falas perfeitas, parecendo cena de filme, nunca tinha sido dela. Foi escrita, ensaiada, provavelmente com a ajuda da minha mãe, talvez até do Tyler. Uma forma de salvar as aparências. Ela soltou uma risadinha breve, sem graça. Mas essa parte agora, é só minha. Não espero nada. Só queria que você soubesse que não tenho orgulho do jeito que agi. Assenti. Continuei em silêncio. Então ela disse algo que me pegou de surpresa. As crianças ainda perguntam por você. Acham que foi você quem conseguiu colocá-las de volta na escola. Eu não corrigi. Levantei uma sobrancelha. Ela deu de ombros. Você é um exemplo melhor do que eu, agora. Dessa vez, ela não soava na defensiva. Soava cansada. Verdadeira. Deixei o silêncio preencher o espaço entre nós. Depois disse. Elas têm sorte de ter alguém na família que se importa com a verdade. Quem sabe, da próxima vez, esse alguém seja você. Ela não discutiu. Só assentiu. E foi isso. Voltei para dentro. Ela foi embora alguns minutos depois. Não nos falamos mais desde então. Não de verdade. Nos cumprimentamos em feriados, trocamos um oi rápido, nada além disso. Superficial. Ela não finge mais. Eu também não. Não é amizade. Não é perdão. É distância com limites. 2 semanas depois daquele jantar, meu pai me mandou um cheque. O valor total de tudo que eu havia pago pelas crianças. Dobrado dentro de um cartão de aniversário. Sem bilhete, sem agradecimento. Apenas a assinatura dele no final. Depositei. Nunca toquei no assunto. O resto da família também não perguntou. Acho que sabiam que era melhor assim. Continuei vivendo. Desde então, nenhum centavo saiu da minha conta para Melanie, nem para escola, nem para compras, nem para emergências. E o mais curioso é que, quando você para de deixar que tratem sua generosidade como obrigação, as pessoas começam a se virar bem depressa. Melanie aprendeu. Talvez não perfeitamente, talvez não com honestidade, mas aprendeu do jeito difícil que eu não era mais uma linha no orçamento dela. Eu era apenas a irmã. E, finalmente, comecei a agir como tal.